Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Mais Intuição. Eu sou Érica Leonel e hoje eu estou com meu colega de bancada, Luciano Trigílio. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos e hoje, olha só, estamos com um convidado especialíssimo, Felipe Barbosa. Um prazer recebê-lo aqui. E eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, porque afinal de contas estava todo mundo ansioso aqui nas perguntas para saberem com quem o programa vai falar hoje, vai entrevistar. Fala um pouquinho. É um prazer estar aqui, é um prazer estar em São Paulo, cidade que eu amo. É muito legal falar sobre festa, é muito legal falar sobre relação, sobre casal, sobre casamento, né? As pessoas falam assim, mas como tudo começou? Eu sempre acreditei no amor. Para começar. Então, para falar sobre casamento ou trabalhar com casamento, eu precisei acreditar no amor. Porque vocês não acreditam no amor, não tem como fazer casamento. Sim. Então, a história começou lá quando eu tinha 14 anos. E com 14 anos, a gente precisa escolher quem vai ser na vida. A sociedade empurra isso pra gente, né? Verdade. O que a gente vai fazer? Faz engenharia. E aí começou aquela loucura, porque eu já amava fazer festa desde criança. Já fazia festa desde criança. Eu era que organizava a ceia de Natal da casa, a árvore de Natal, as viagens de família. Ai, que gostoso. Então eu amava fazer tudo isso. Mas tinha que fazer uma faculdade. Todo mundo precisava fazer faculdade. E aí não tinha faculdade de eventos no Brasil. Na verdade, não existe hoje. Não existe ainda. Não existe. E comecei a procurar cursos e mais cursos. E começou a despertar a vontade de, não tenho faculdade, tenho que fazer alguma graduação. E fiz administração, depois fiz vários outros MBAs, já voltado para cerimonial. E aí a carreira se deslanchou como tinha que ser, né? Eu acredito que é muito da vocação. Vocação de fazer aquilo que você gosta, de se comunicar, de você lidar com o casal, com o amor. E aí a minha vida seguiu nisso, acreditando no amor e fazendo casamento, né? Eu acho que foi mais ou menos assim que começou. Você falou que você tem um método, você estava falando ali nos bastidores, você tem um método diferente, que a festa diz muito sobre o casal. E o que o casamento revela sobre a relação? Conta um pouco pra gente. A preparação do casamento é a fase mais gostosa do casamento. Por quê? Porque o casamento ele se consiste em apenas 5 horas de evento. Sim, só que você passa 2 anos programando o casamento, você passa 1 ano organizando o casamento. Ou melhor, você passa a vida toda imaginando que você vai casar. Então, o casamento ele é um processo humano de todo ser humano. Rápido, e passa muito rápido o dia. Passa muito rápido. Então, o que a gente fala, né? Qual é o nosso método? É entender primeiro quem são as pessoas que vão ser celebradas. Sim. Depois que a gente entende quem são essas pessoas, o casamento passa a ser parte deles. Até porque é uma descoberta muito grande do casal no processo do casamento. Porque você vai envolver muita coisa. Você vai envolver emoção, famílias, gostos, pais, mães. Você não envolve só o noivo e a noiva. Sim. Né? Então, o casamento diz sobre a relação, mas ele envolve muitas pessoas. São muitas opiniões, né, diferentes. Muitas opiniões diferentes. E aí é muito interessante a gente olhar para isso, porque até que ponto a festa é realmente do pai, da mãe e da irmã, ou é do casal? Sim. Né? Até que ponto esse noivo e essa noiva vai concordar com o pai, com a mãe, com a irmã, ou vai concordar com o que eles querem fazer? Ou é a expressão do casal, A expressão do casal. Porque eles são, na verdade, como casal. E muitas vezes as pessoas elas estão tão nervosas na hora do casamento, o próprio casal que acaba nem aproveitando, né? Não aproveitando. Uma das coisas que a gente fala muito hoje é que festa de casamento não é um teatro. Tá? Não é teatro. Sim. Teatro você encena, você vai ali, você faz os preparativos. Uma festa de casamento não foi feito para isso. Foi feito realmente para você curtir, para você celebrar, para você se animar. E essa ansiedade, essa inquietação do nervosismo está muito ligada em você querer performar. Só que no dia do casamento você não precisa performar. Você precisa ser você, da sua forma, do seu jeito. E aí a gente entra numa discussão gigantesca, porque a gente vai falar, mas casamento tem protocolo, tem cerimonial? Tem. Só que isso foi criado para engessar um público. Então, se você pegar aí os casamentos que a gente tem como referência, que são os casamentos da monarquia, todos são engessados. Os únicos 2 que saíram da caixinha, saíram da monarquia, que foi Meghan e Príncipe Harry. Então, é muito interessante você pensar sobre essa forma, como o meu livro fala sobre isso,
como a monarquia, ela colocou pessoas para estar dentro de uma caixinha. E a gente não tem que estar dentro de caixinha nenhuma, a gente tem que ser a gente, da sua forma, do seu jeito. Tem coisa melhor. Tem aquela parte, você tem que tirar um monte de foto, aí depois passar de mesa em mesa, daí o noivo e a noiva não aproveitam nada. Não aproveita, porque na verdade, se a gente entrar na área da neurociência, a gente vai entender que a foto por si só, ela não grava emoção. Sim. Então, imagina se você, dentro de uma festa de casamento ou em uma festa, você passar mais ou menos 3 horas fazendo foto. Você acha que seu cérebro vai gravar emoção? Não! Nenhuma. Olha que interessante. Nenhuma! Como vai mudando, né? Eu acho bem interessante porque, pelo menos, as pessoas podem aproveitar. É o casamento delas, é uma coisa esperada, né? Olha só, Felipe, existe uma frase que diz: a fotografia é o congelar da alma. O que você diz sobre isso? A fotografia, a gente, para responder isso, a gente tem que entender de onde veio a fotografia. Tá. Fotografia, antes a gente não tinha câmeras, um celular maravilhoso como a gente tem hoje. Então a gente tinha retratos pintados para retratar a fotografia. E aí você pode pegar os retratos, as pessoas estão todas como sérias. Porque a fotografia naquela época foi para mostrar o poder. Então você vê as pessoas, os reis, as rainhas, todas com a mão aqui, ou então com a mão no peito. Você não vê ninguém sorrindo nesse ato. Mais uma expressão corporal indicando poder. Exato, indicando poder. E aí quando você pega isso para um casamento, como que eu vou indicar poder no casamento se eu tô falando de emoção, de alma e de amor? E se está falando de casal, né? O casal é casal, né? As fotos mais lindas do casamento são fotos documentais. É a foto que tá caindo aquela lágrima linda nos olhos da noiva. É a foto... Tem um momento do casamento... Eu já fiz mais de, 1.200 casamentos. Olha, bacana. Mas tem um momento do casamento que é muito bonito, que é quando a gente abre a porta da igreja e a gente vê a expressão da noiva olhando pro noivo. Isso é muito único e sagrado. Porque ele não sabe como ela tá vestida, ela não sabe como ele tá vestido. É uma conexão realmente de alma. Essa, para mim, é a cena mais linda do casamento. É a mais perfeita do casamento. E foto nenhuma consegue descrever isso. Por quê? Porque a gente tem fotógrafos fotografando a noiva de um lado, por trás, e não pegam essas duas imagens. E aí a gente introduziu na nossa empresa um fotógrafo só para fazer isso. Olha só. Para ter a emoção do noivo quando a noiva aparece e a emoção da noiva quando ela vê o noivo. Porque são mixes de emoções nessa mesma hora. Imagina, tem um pai da noiva que tá com ela, tem a mãe do noivo que tá com ele. Então, é um estrondo de emoção. E aí, responde a tua pergunta. Sim, a emoção retrata a própria alma e expressão. Não, e muitas vezes você tá nervoso, você nem lembra. Aí você, olhando essa imagem, deve ser... volta tudo pra cá. Eu tenho mais perguntas. Vamos lá, olha. A gente tem muita coisa boa. Tem tanta coisa aqui. E aproveitando que estamos falando de celebração, tá? Por que, Felipe, que o ser humano tem essa necessidade de celebrar? Nós fomos ensinados a comemorar as coisas, né? Se a gente for olhar pelo lado filosófico da vida, o principal evento já aconteceu, que é o nosso nascimento. Então, a gente precisa celebrar o nosso nascimento. Não é à toa que todos os anos, conforme a tradição, a gente apaga uma vela. Então, é uma necessidade humana de celebrar. Mas celebrar de forma certa é quando você cria memórias afetivas. O que são memórias afetivas? São memórias que vão te alimentar de coisas boas perante todas as coisas ruins que a vida vai te empurrar. Que é normal acontecer isso. Né? Não tem como eu te falar que não existe dor na vida. Existe dor na vida, a gente tem que aprender a trabalhar com elas. Sim. Então, quando a gente fala que é uma necessidade humana de celebrar, sim. Porque uma celebração não é uma festa apenas, não é um evento apenas. É um marco no tempo onde você olha e fala, isso é importante para mim. E aí você olha e fala, eu vou criar minha memória aqui, porque essa memória vai curar o meu inconsciente do que eu tô sofrendo. Então é necessário você olhar e falar, é bonito celebrar, né? E aí a gente entra em um outro ponto, mas Felipe, o que é uma celebração? Uma celebração é todo ato que você para no tempo e você fala, isso é importante para mim. Você, dentro de uma igreja, você está orando. É um marco, é um momento do... Isso aqui é uma celebração. Sim. Você está discutindo sobre algo, você está parando no tempo para falar sobre algo que é conhecimento, e você acaba celebrando. Só que por um momento, as pessoas começaram a entender que celebrações são coisas grandiosas, são eventos luxuosos.
Na verdade, não. Celebrar é um ato humano. Celebrar desde o homem da caverna, quando ele parava ali para riscar a parede, ele falava, isso é importante para mim. Sim. Assim como o ser humano se tatua e fala, isso tem um sentido para mim. Então, celebrar seria sempre alguma coisa importante que acontece na tua vida que vai te marcar. Para sempre, que vai passar por uma geração toda. E há teorias de antropologia, Felipe Ariès, que é um grande antropólogo, que ele fala que as celebrações, meu xará, por sinal, ele passa de gerações e gerações. Exemplo puro. A gente comemora o nascimento, certo? Sim. Mas a gente também comemora ou então lembra do dia que a pessoa morreu, correto? Então, daqui a anos, você vai olhar para seu pai que morreu, você vai celebrar aquela data, você vai lembrar. Então, isso é uma celebração. Então, passa de gerações a gerações. Olha, tem mais uma pergunta muito... Nossa, tá tô aprendendo muita coisa, gente. Sim. A gente tem uma visão um pouco até limitada, né? Sim, a gente não entende muita coisa, né? Sim, é normal. Temos uma pergunta muito boa aqui. O que seria um evento perfeito? Existe perfeição em eventos? E ela está na estética ou no sentimento que fica? Boa. Tá. Eu vou te responder essa pergunta através de um filme que se chama Dias Perfeitos. Não sei se vocês já assistiram. É um filme que é uma pessoa que tem um cargo que na sociedade não é valorizado. Ele é um lavador de banheiros de hospitais, banheiros, é um lavador de banheiros, é um japonês. Mas todos os dias da vida dele, ele faz o dia ser perfeito, porque ele entrega aquilo que ele tem de melhor. Então ele vai ali, lava o banheiro, a pessoa vai entrando, ele dá aquele sorriso de bom dia, a pessoa contagia ele, aquilo ali se torna um dia perfeito. Ele vai para a natureza, ele pega a folha, fica olhando para a natureza e fala, caramba, como foi construído isso? Isso aqui é perfeito. Então, um evento perfeito é aquele que traz quem você é e que você aceita que ele vai ser perfeito conforme aquilo que você deseja. Sim, você não precisa performar para ele ser perfeito. Quando você performa, você está saindo da sua realidade. Então, não vai ser perfeito. E aí, evento não é sobre estética, é sobre emoção. Total. Então, sempre a minha IA, a minha inteligência artificial, fala sobre isso. Não é uma festa, é um sentimento. Então, o evento perfeito é aquele que vai te fazer despertar uma emoção genuína gravada para sempre. E eu não estou falando só de quem está celebrando. Poxa, quando tu vai no casamento, o que é que tu sente? É a alegria de tu estar naquele momento. Eu choro demais. Sabe? Eu choro nos casamentos também. E olha que eu nem sou quem está celebrando, estou trabalhando. Eu também. Eu choro muito, né? E aí a gente olha e fala assim, Felipe, mas chorar é errado? Não. Chorar é emoção pura. Sim, emoção a gente foi pura, ensinado a não chorar quando a gente nasceu, porque bateram na gente. A gente já aprende a dor quando a gente nasce. Sim. Por isso que hoje a neurociência proíbe isso. Então, chorar, quando você chora, é a forma mais linda de você gravar uma emoção. É quando você diz pro teu inconsciente, pro teu cérebro, pra tua memória, isso aqui tá sendo muito importante para mim. Então, um evento perfeito, eu posso até te falar, é aquele que você chora. E nesses eventos que você fez até hoje, teve algum que te marcou muito? Ai, tem vários. Tem algum que você pode contar pra gente? Recentemente. Isso, vocês querem uma curiosidade? Vocês querem... O que vocês querem? Porque é mais fácil eu direcionar. Um evento curioso, talvez? Isso, pode ser um evento curioso. Tá, um evento curioso. Eu fiz um casamento muito grande. E neste casamento grandioso, eu tive uma noiva no casamento, muito bêbada. E aí, no meio da festa, ela beijou uma outra pessoa na minha frente que não era o noivo. Meu Deus. E aí é um evento curioso, né? Mas isso ficou registrado? Não ficou registrado, somente ficou registrado na minha memória. E aí eu vi aqui tudo aquilo, olhei, fingi que não vi e o casamento seguiu. E é curioso falar sobre isso, porque a gente está falando de um casamento. E a gente está falando sobre polaridade de amor. Provavelmente essa noiva amava um e amava outro. Ou então o noivo sabia. Então quem era eu para julgar? Sim, com certeza. Só fiz olhar aquilo e fingir que não estava vendo. E tudo começou e continuou. E teve algum evento, já falando disso, né? Teve algum evento que você começou a fazer e de repente acabou no dia ou acabou antes algum casamento? Eu tive uma outra história muito parecida com essa. A noiva estava grávida, era bem nova. E o noivo devia ter seus 19 anos de idade. Novinhos. Né? Então a mãe idealizou para o filho um casamento gigante. Eles tinham muito dinheiro na época, uma família tradicional, fizeram todo o casamento. E na hora do casamento ele chegou comigo no carro e falou que não queria casar.
O casamento todo pronto, os convidados todos dentro da igreja. Eu falei, Isso, tudo bem. o noivo. É o noivo. Tudo bem, eu vou chamar sua mãe para conversar. E aí eu chamei a mãe, não falei que ele não queria casar. E falei para ela me esperar o noivo na porta da igreja. E aí, quando cheguei com o noivo no carro, falei, olha, sua mãe vai falar com você, vamos lá com ela. E aí só foi o tempo do noivo chegar na porta da igreja com a mãe. Na hora que ele chegou, ela falou, podem começar o cerimonial. A gente abriu a porta, ele entrou e não conversou com ela e casou. Ai, caramba. Depois de um tempo, separou. Não tem como, né? Foi da vontade dela, do jeito dela. Eu não poderia nem interferir em tudo isso. Eu só tinha que como. seguir o protocolo. Levei ele para conversar, ela não quis conversar e eles seguiram. E aí, para aquele momento, foi grandioso para ela e não para ele. Sim. E aí a gente volta ao tema. Para quem é o casamento? É do pai, da mãe? Não. Não é. É do noivo. É do casal. do casal. Imagina, esse noivo que casou nunca mais vai poder casar na igreja católica. Já pensou? Não pode mais casar, porque na igreja católica você pode casar uma vez só. Ela forçou uma situação, né? Forçou uma situação que não vai ter como voltar mais. Então, se ele quiser casar novamente, vai ser somente no cível, sem a igreja católica. Olha que situação, né? Meu Deus. Pelo outro, né? Agradando o outro. Agradou a mãe, na verdade. E eu morrendo de medo de, na hora do altar, ele falar não. Mas ele, eu acho que em si, conseguiu se superar ali e deu certo. Mas é bem interessante olhar por esse lado também, que o casamento não é do pai, não é da mãe, é dos dois. É dos dois. Nossa, achei muito interessante. E eu fiquei com uma dúvida, Felipe. Por exemplo, como profissional, o seu momento ele vai até o final do casamento, até a entrega da cerimônia. Depois disso, vida que segue, é isso? O meu trabalho ali começa na primeira entrevista, quando a gente conhece quem é o casal. Ele segue com a minha equipe. Tem reuniões específicas que eu estou presente, que são reuniões de criação, onde eu vou ali e crio algo exclusivo para aquele casal. Isso é uma coisa da minha empresa. E ele vai até o fim da cerimônia e festa de casamento com a minha equipe, ou eu estando presente ou não. Terminou o casamento, a gente tem um relatório final, onde a gente faz um feedback da festa. Do que aconteceu, como foi essa experiência, o que realmente foi marcante, para a gente tentar melhorar. E depois disso a gente fideliza clientes, né? Então eu tenho clientes aí de, 12 anos que eu já trabalho para eles. A gente fideliza. Mas o mais bonito é a semente que a gente planta em cada pessoa. Eu acho que o mais bonito de quem trabalha com festa, com casamento é isso, porque você constrói uma nova família. Então, imagina, daqui a 10 anos, aquele casal vai lembrar de quem fez o casamento dele. Isso é verdade, a minha relação com esses casais não é física depois, mas fica no inconsciente para sempre. Você falou que um diferencial da tua empresa também é que os noivos passam por psicólogo? Passa. A primeira entrevista com o casal é uma entrevista totalmente de cunho psicológico, onde a gente vai entender quem são as duas pessoas e não as projeções que querem fazer sobre eles. Então, a gente precisa entender qual o gosto dele, qual a escolha dele, qual a comida que ele gosta, qual bebida ele gosta, qual tipo de música ele deseja, para criar uma narrativa da festa que seja a cara deles. Só depois que eu tenho essa entrevista, que eu permito que tenha pai no meio da organização, que tenha tudo. Porque aí, a partir de então, eu consigo dizer para todo mundo, olha, este é o perfil desse casal. Você pode... mas tu faz tudo, Felipe? Não, eu crio um perfil como se fosse uma criação de uma casa. E a partir de então vão vir pessoas para ajudar na criação desta casa, como decoradores, floristas, e fotógrafos, enfim. Mas sempre dentro desse perfil, que é a cara do casal. Isso é muito interessante. Nossa, já tô com vontade, hein? Dá vontade de casar, hein, Luciano? Dá vontade de casar? Tô com vontade. Dá vontade de casar, dá vontade de novo. Dá vontade de casar. E fazer uma festa linda, né? Tem mais perguntas, Lu? Deixa eu ver. Eu tenho. Tem muitas, Se eu não tenho aqui, eu tenho as minhas dúvidas também, que eu tenho certeza que vocês aí... As mesmas dúvidas do pessoal de casa, né? Imagina. Bom, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, tá me intrigando ela aqui, bacana. Felipe, como o mercado de luxo se posiciona em relação a tudo isso? Porque a gente sabe que tem festas grandiosas, cerimônias. Como isso funciona? Primeiro, a gente precisa entender o que é luxo. Ótimo. Tá? O luxo passa por uma transformação a partir de 2024, quando a gente entra na era humanista. Então, a era que nós estamos vivendo hoje é a era humanista. E pós-pandemia. Pós-pandemia. Sim, Quem foi que muita ditou coisa, o luxo né? no mundo? Foram as grandes marcas. Sim.
O que são as grandes marcas, grandes histórias? Então, a gente precisa compreender que luxo é história e autenticidade. Sim. O luxo na era da industrialização era um luxo de pertencimento, ao qual as pessoas compravam as coisas para pertencer. Então, eu comprava uma bolsa Louis Vuitton, eu comprava uma bolsa Chanel para pertencer àquela marca. Isso na era da industrialização vendia muito. Sim. Depois a gente passa por uma transformação onde o ser humano não quer mais pertencer a nada a não ser a história dele. Então, essas marcas começam a decair. Começam a entender que elas precisam mudar e fazer alguma coisa. Fazer um diferencial, Fazer um diferencial. Né? E o Sim. que elas fizeram? Elas começaram a criar experiências para tocar a emoção dos clientes dela. Olha. Então, elas começaram a fazer cafés, hotéis. Então, se você vê o café da Tiffany, teve até aqui em São Paulo, foi lindo. Era uma experiência total, sensorial com a marca Tiffany, porque ela sabe que só a marca dela não vende mais hoje. A Gucci está fazendo Beach Club na Itália, porque ela sabe que isso vende, mas só a bolsa dela não vende mais como antes. Isso tudo depois da pandemia? Depois da pandemia, tem um novo comportamento humano, onde as pessoas estão procurando se identificar com elas. Então, o que é o luxo hoje? O luxo é ter qualidade de vida. Luxo Boa. é você poder, Muito bom 11 da isso. manhã, você poder estar fazendo uma aula de yoga. Isso é o maior luxo. Nossa, nem me Isso. fala. Tá? Maravilhoso. Isso é o Ir maior pra luxo. academia Ir pra hoje, academia nossa. 11 horas da manhã, onde está todo mundo trabalhando, isso é um luxo absurdo. Luxo hoje, aí eu vou trazer agora luxo para o mercado de eventos. Certo. Ainda está muito complicado se ter isso, porque o pensamento ainda é muito industrializado, aonde se vende muito a estética. Então, antes a gente tinha revistas de festas lindas e a gente achava isso maravilhoso. Hoje isso não vende mais. Há uma pesquisa nos Estados Unidos, de uma universidade, porque o Brasil, infelizmente, não tem pesquisa sobre isso, não tem faculdade de Olha eventos. só, gente. E aí tem uma pesquisa que comprova que as pessoas estão fazendo festas menores justamente para ter mais conexões. Uma festa de 1.000 convidados, você não consegue abraçar 1.000 convidados. Não consegue, com certeza não. E eu já fiz festas de 1.000 convidados, tá? Eu percebo, eu olho isso, não dá. Não dá para você celebrar com 1.000 convidados. Então acaba que uma festa de 1.000 convidados é mais uma festa política Sim. do que uma festa celebração, né? Então o luxo no mercado de eventos hoje, tá? Ele é visto como, de que forma? Aquela experiência que marca uma emoção. E para fazer isso tem que ter muito embasamento técnico e conhecimento de outras áreas que o mercado de eventos ainda não está conseguindo compreender, né? Então, ou o mercado compreende ou ele entra em uma crise, que provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. Olha, interessante, hein? Nossa, isso é maravilhoso. Sim, sim. Você vê que as pessoas vão mudando, tudo vai mudando e vão mudando o pensamento. Percebe que você tem que ter mais qualidade de vida realmente. Claro, imagina, você não, se a gente pegar aí o mundo, ele não veio para ser igual daqui todo o tempo. Nada na vida é igual, até a borboleta não é igual. Ela é uma metamorfose. A transformação, né? Quem dirá nós, seres humanos, que temos mente? Então é até desumano pensar que a gente não precisa mudar. É até desumano pensar isso, porque se tu pegares até uma mangueira, ela nasce, passa por um processo todo de tronco, de frutificação, dá frutos, floresce. Quem dirá o ser humano? Sim. Porque o ser humano não pode ser dessa forma. Porque ele não pode mudar, porque ele não pode entender que existe uma transformação ao longo do tempo. E no mercado de eventos não é diferente. Não é diferente. E aí, se a gente olha o mercado de eventos, a gente precisa entender que o que é fazer eventos. Né? Por que a gente faz eventos? Porque a gente precisa pertencer a alguma coisa, gente. A gente não faz evento para poder postar foto no Instagram. Isso não é pertencimento. Isso é ostentação. Isso é ostentação. Agora, pertencimento é quando você vai, você entende a sua história, você sabe que você precisa celebrar, porque a sua história de vida ela é muito bonita, e aí você celebra. Isso se chama pertencimento sobre a sua história. E você sente, né? Claro que Sentir. Perfeito isso. Claro que sim. E aí a gente vai falar, mas os eventos só são os eventos luxuosos que tu fazes, de milhões. Uma reunião de um amigo no restaurante é um pertencimento lindo. Você está celebrando ali alguma coisa, sabe? Uma palestra, como eu dou, ministro as minhas palestras, é um pertencimento, porque é um pertencimento de conhecimento, é uma celebração também. Então é muito generalizada essa história, sabe? De que o evento tem que ser algo uau. Precisa ser uau, sim, mas não só uau. Precisa ter principalmente sentimento.
Isso não vale a pena. Não vale, olha que interessante. E você tem um livro que você fez? Conta um pouco pra gente. Vou contar. Durante toda a minha vida, eu me perguntava por que a gente faz evento. Como que eu vou responder uma coisa se não tem formação acadêmica? Então, juiz estuda para ser juiz. Médico é médico, depois tem especialização, né? Vai ser endócrino, vai ser, enfim. E aí eu ficava me questionando, mas por que não tem uma graduação de eventos para tornar um profissional de eventos especialista em casamento, especialista em evento público, especialista em evento corporativo? Por que não tem essa faculdade? Isso foi um questionamento desde quando eu comecei a estudar a faculdade. Isso é verdade. Tem só um nível técnico. Tem técnico, e na verdade o técnico é assim, técnico em turismo, hospitalidade e eventos. Não tem evento. É uma parcelinha que fica... É uma parcela muito pequena, porque ninguém entende o que é o evento, na verdade. Né? Aí você acaba aprendendo ali na raça você vai mesmo, aprender né? a ser turismo. Turismo não tem nada a ver com evento. Não tem. Hospitalidade não tem nada a ver com evento. Faz parte. Mas que não tem. Evento pode ter hospitalidade, pode ter turismo. A gente tem Destination Wedding que são a prova viva disso. A gente tem experiências de luxo sensoriais que são a prova viva da hospitalidade. Mas é muito complexo vender eventos. E aí, ano passado eu comecei a palestrar muito, e o tema da palestra era por que fazemos eventos. E aí, ao mesmo tempo que eu palestrava e escutava as pessoas, eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever sobre as dores da pessoa, e eu comecei a ter base teórica em tudo isso. Aí foi quando nasceu o livro. E aí nasceu o livro, e quando eu decidi publicar o livro, eu disse, eu vou publicar como que eu quero esse livro. Aí eu criei o livro como se fosse uma imersão. Então, a pessoa, ela lê o livro, mas ela vai imergindo no livro. Ela vai lendo o livro e vai fazendo coisas. E aí, no final, eu mostro para a pessoa que aquele livro é um evento. Nossa, que diferente, né? Nossa, também já quero ler esse livro. Também depois você passa o nome Passa, o livro todo é mundo. porque vai ser lançado aqui em São Paulo em outubro. Se chama Por que Fazemos Eventos. Nossa, Ele ótimo. foi selecionado categoria número 1 da editora Epris, que é uma das maiores editoras do Brasil, e vai receber o livro o selo Artera de publicação. Olha que interessante. Que é ótimo. pertencente às histórias mais icônicas brasileiras. Então, é um livro totalmente de cunho emocional. Assim, tu lê e vai lendo e chorando, porque Nossa, é isso que é livro de verdade. Então, vai ser bem legal. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma dúvida, mais uma dúvida. Não, mas uma dúvida. Olha só, você já negou alguma celebração? Sim, eu já cheguei. Eu estou no nível profissional que eu escolho as pessoas que eu trabalho. Né? Demorou muito, claro, são 16 anos de carreira. Mas hoje a gente faz uma entrevista, como eu falei para vocês. E se essas pessoas não compartilham dos mesmos valores que a minha empresa, elas não são meus clientes. Tá? Isso é óbvio. Exemplo, vou deixar muito claro um exemplo. Ótimo. Clientes homofóbicos. Não faço questão de atender. Nem que me pague milhões. Não faço questão de atender. Vai contra os meus valores. Tá? Perfeito. A gente tem perguntinhas básicas nesse formulário que a gente consegue repegar um pouquinho da personalidade da pessoa. Pelas minhas formações de desenvolvimento humano e inteligência emocional, eu consigo ler comportamento. E aí a gente consegue observar algumas coisas e eu consigo falar para aquele casal, olha, você não está apto ou você está apto. Não com essas palavras. Mas eu falo, olha, a minha data não está disponível, ou então Existe um jeitinho. Existe Uma um forma, jeito, pra falar. só que a gente tem realmente um nicho. Por quê? Porque a gente lida com emoção nesse casamento. Então imagina eu lidar com uma pessoa que tem uma emoção totalmente destrutiva. Eu vou adoecer. Do decorrer do processo, eu adoeço. Você adoece. Eu com adoeço, certeza, com não tem nem o que certeza. falar. Não tem como mudar, né? Porque é tanta emoção oriunda que vem daquela pessoa. E aí você tem que falar assim, mas você não tem como gerenciar a emoção do outro. É do outro, realmente é do outro. Mas tu passar 2 anos com uma pessoa, tu vai adquirir alguma coisa dessa pessoa. Não tem nem dúvida. Não tem Convivência, dúvida. né? Um não tem nem ano eu dúvida. conversando em WhatsApp, fazendo reuniões, eu vou adquirir. Então hoje sim eu dou, não luxo, porque para mim luxo não é isso, mas eu tenho essa capacidade de escolher as pessoas ao qual vou fazer as suas festas. Tem uma outra aqui, ó. Teve algum pedido no casamento para você que foi muito estranho? Vários. Mas eu adoro. Você adoro, gosta? amo, porque eu acho que quando a gente faz coisas se questionando, tem uma técnica de aprendizado chamado Técnica de Aprendizado em 30 Segundos, da professora Lucilena Galvão. E ela fala que a gente precisa resumir um conto de fadas em 30 segundos. Então, se tu me perguntar agora, assim, qual o intuito desse podcast, eu tenho que resumir em 30 segundos. Eu vou resumir ele em conhecimento, rápido. Então, resumir rápido. E aí tem vários clientes que trazem essas ideias, assim, loucas, né? Então, vou te citar uma ideia que foi
Foi incrível para mim essa ideia. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Conheci um casal e eu pergunto da história do casal. E ele me falou que quando eles se conheceram, ele tinha uma moto. E ele sempre ia buscar ela nessa moto porque eles não tinham um carro. Então eles saíam nessa moto. E aí eu fui anotando isso tudo, tá? E aí depois eles tiveram carros, compraram casa, enfim. E era uma história muito bonita. E aí eu tive uma reunião com eles de pré-projeto e perguntei, onde está essa moto? Onde está essa moto? Ele falou, a gente tem essa moto. Eu disse, então, vai estar na festa e vocês não vão saber onde ela vai estar. Quando vocês chegarem na festa, a gente vai... vocês vão entender sobre isso. E aí, o que a gente fez? A gente fez um painel lindo, 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 lindo. A gente colocou a moto e a gente colocou um cesto cheio de bem casado derramando por cima da moto. Então, as pessoas chegavam na festa, elas viam a moto do casal e ainda viam um bem casado sobre a moto. Então, era como se o bem casado fosse símbolo da história deles e a moto estava ali representando tudo que eles viveram. Nossa, tudo tá arrepiado. É lindo falar sobre festa nesse assunto. Esses pedidos são muito lindos. Outra história linda, que eu nunca vou esquecer. Tem uma cidade em Castanhal, de interior, e eu fui convidado para fazer uma festa de um grande jornalista na cidade. Muito famoso, por sinal. E aí, primeira entrevista com ele, cheguei na casa dele, já é um senhor de mais ou menos 80 anos, e eu perguntei, como você quer a sua festa? E ele me falou, eu não sei como eu quero a minha festa, não sei, você pode fazer. Eu falei, tá, mas qual é a sua grande missão de vida? O que você... Quem é você? Quem é você? Aí ele falou, olha, eu sou um jornalista e quando eu cheguei nesta cidade não tinha urbanização, o trem passava aqui e eu achava o trem lindo. Olha. Foi só o que eu fiz, foi só o que eu precisava. Só precisava ouvir isso. Só o que eu precisava. A gente criou uma festa como se fosse uma viagem no tempo de volta ao trem. O tema da festa era de volta ao trem. Olha que bonito. E aí a gente chegava na festa e tinha um trem absurdo na frente da festa, que era réplica realmente do trem da cidade. E quando a gente passava por esse trem, a gente entrava num corredor onde tinham todas as matérias que tiveram maior relevância da vida dele, como jornalista. Então, as maiores matérias que saíram dele tinham um túnel com todas as matérias. Olha que bonito. E o bolo da festa, eu fui no arquivo público da prefeitura da cidade, peguei todas as fotos antigas da época dele e mandei pintar o bolo todo à mão com as fotos destas imagens que era da época dele. Nossa. Sem ele saber de nada disso. Ele não sabia absolutamente de nada disso. Foi uma criação única. Eles têm uma rede de franquia da Cacau Show no Pará. São pessoas muito queridas. Depois de, acho que 2 anos, ele morreu depois dessa festa. E aí eu encontrei o filho dele em uma outra festa. E aí ele falou pra mim assim, o meu pai nunca vai esquecer de ti. E ele deixou um presente pra ti antes de você morrer. Nossa. E aí eu fiquei, nossa, só que eu não sabia de toda essa emoção que eu tinha causado. E ele me entregou o presente. Eram várias fotos minhas ao decorrer da festa que ele pediu para um fotógrafo tirar. Minhas atuando. Sem você saber. Sem eu saber. E tinha uma caixinha escrita atrás de cada foto. Uma coisa assim linda, tá guardada. Na minha exposição, daqui a um tempo eu quero colocar essas fotos. Então é muito representativo quando você olha dessa forma, sabe? É aí que eu falo que evento é uma cura. Evento é uma cura. É uma cura coletiva. Você cura emoções. Tem uma outra história, já que a gente está falando de histórias legais, eu vou falar sobre histórias legais, histórias bonitas. A gente fez, uma época no Pará, uma feira chamada Showcase. Uma feira de eventos, né? Reuniu profissionais para falar de eventos. E aí, essa feira, a gente fez assim, a gente vai fazer um casamento ao vivo. Nessa feira, a gente vai dar um casamento para uma pessoa que sonha. E a história mais emocionante, a gente vai fazer com que essas pessoas ganhem esse casamento. Pessoas que não têm condições de casar, vai casar dentro de uma feira luxuosa, com vestido. Uma coisa linda. E aí a gente recebeu centenas de cartas. E eu li algumas cartas e a pessoa que estava, a minha sócia na época, lia as outras cartas. Caiu na minha mão uma carta de uma mulher que eu chorei só da primeira palavra. Que ela falava assim, antes de morrer, eu preciso casar. E aí, isso me tocou na primeira frase. Ela já foi, assim, bem pessoa... Não sei se ela fez de propósito ou não. E ela descrevia que ela estava com câncer e que o sonho da vida dela, antes de morrer, era casar. E ela não tinha cabelo. Ela estava no processo de quimioterapia. Essa carta me comoveu de uma forma... Ela está digitalizada no Arquivo Público de Belém, no meu método. E ela me descreveu aquela carta. Foi tão emocionante que a gente transformou o dia dela em um dia perfeito. Ela
estava num estado muito terrível, terminal do câncer. Não lembro agora do nome dela, mas ela vai provavelmente ver isso aqui. A gente fez toda a produção do vestido, a gente colocou o cabelo nela, a gente chamou toda a família para dentro da festa. Ela cortou um bolo na frente de todo mundo, ela que dançou, Olha que lindo, gente. ela se emocionou. E ela está bem. Ela está bem, ela passou tempos muito bem. Ela conseguiu encarar o tratamento de uma outra forma na vida. Olha que interessante. E aí, depois que eu tive essa visão do que realmente era celebrar, que tem muito a ver com curar, foi quando eu autentiquei o método em cartório e aí trouxe essa história dela para dentro disso. Porque, na verdade, quando você está com uma doença terminal, como é o câncer, que é uma doença totalmente de cunho emocional, tá? Não existe cura porque é emocional, né? Então, você precisa alimentar a sua vida com coisas boas. Então, foi a forma que ela encontrou, coitada, de falar assim, isso é importante para mim, eu preciso fazer isso. A história desses dois são... Eu vou pegar ainda, eu não tenho depoimento. Certo. Mas eu vou atrás de achar, porque faz muito tempo, faz uns 10 anos isso. Mas eu vou atrás de procurar, eu não sei se ela está viva ainda, mas eu vou atrás de procurar sobre o homem, porque o homem vai descrever tudo o que ela sentiu. O marido, sabe? Foi uma coisa, assim, linda, linda. E para terminar nessa feira, a entrada ainda era 1 quilo de alimento não perecível. Nossa. E aí a gente pegou os dois casados, vestidos de noiva, ainda levou para dentro de um asilo e entregou as coisas. Então virou um ato, assim, absurdo na cidade. Então é muito lindo, assim, essas histórias, quando a gente olha de uma outra forma. Pra você deve ser muito gratificante, né? Total. Eu nunca pensei que eu me tornaria quem eu sou. Sim. Nunca pensei. Eu nunca imaginei que eu me tornaria... Nunca imaginei que eu ia escrever um livro. Que seria tão grandioso, né, Felipe? Nunca imaginei. As coisas foram acontecendo de uma forma que quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus, que bom que tudo aconteceu. E na pandemia, eu tem um vídeo sobre isso. Na pandemia, eu fiz outra coisa? Não, porque eu não consegui, eu não consigo fazer outra coisa. Mas na pandemia tivemos os casamentos em live, né? A pandemia, para mim, foi uma lição absurda. Por quê? Ela me revelou que eu nasci para fazer isso. Então, na pandemia, as pessoas falavam, vai fazer um curso de, sei lá, arquitetura, vai fazer outra coisa. Eu disse, eu não vou fazer nada. Eu tenho uma reserva de emergência, eu vou sobreviver do que eu tenho e vai melhorar e as coisas vão voltar a ser como eram antes. Talvez não tão grandiosos, mas vão voltar. E aí, no meio da pandemia, a gente criou vários produtos. A gente criou Felipe Barbosa em casa. Então, a gente mandava para dentro de casa as experiências Felipe Barbosa. A gente mandava uma vela que acendia e revelava um cheiro. A gente criou um monte de coisa, mas tudo voltado para a área de eventos. Nada fora da área de eventos. Aí tinha casamentos de live, né? As pessoas casavam na live. Aniversário, mas tudo com a intenção de celebrar. Sim. Porque é humano. É verdade. É humano. Na pandemia também eu fiquei super frustrado, porque a pandemia eu passei 2 aniversários sem viajar. E meus aniversários eu sempre viajo. Eu não faço festa, eu sempre viajo. E aí foi quando eu tive que fazer festa dentro de casa. Eu e mais 4 pessoas ali celebrando. Mas foi muito gostoso, muito sensacional, assim. Experiência sensacional. É muito bom. Mudou muita coisa, Meu né? Meu Deus, hein? E o pensamento das pessoas, né? Você vê que as coisas vão evoluindo cada dia mais. E você viu que a pandemia só trouxe o seu dom. Só disparou o meu dom. Só disparou o seu dom. Só disparou o meu dom. Na verdade, a pandemia veio como um ensinamento para o mundo, para mostrar o que é o íntimo, né? A gente precisa ver a pandemia desta forma. Porque se a gente vê a pandemia só como morte, não, a gente entra numa desgraça. Então, a pandemia, ela veio, ela precisou ter... É um objetivo, aconteceu. Só que ela veio para mostrar o íntimo. Ela veio para você olhar para dentro de casa, para você aprender a valorizar a comida de dentro de casa, a comida da sua avó, a comida da sua mãe, a sua própria comida. Ela veio para isso, né? Imagina, você, dentro de casa, você começou a aprender a lidar com a sua própria presença. Então, a pandemia, na minha visão hoje filosófica da vida, ela é uma lição para você aprender a lidar com você e com o seu íntimo, né? E as festas se transformaram a partir de então. Quando terminou a pandemia, a gente teve um ban nas festas. Eu fiz festas absurdas, gigantes. Só que as pessoas começaram a entender, isso não está me preenchendo. Isso não preenche. Essas festas com toda essa coisa não preenche. Esse glamour não preenche. Tá, um exemplo. Vamos falar de glamour. Se eu tenho uma festa e eu convido um cantor para cantar nessa festa, tá? Um cantor famoso que eu nem gosto, tá?
Vamos lá, eu vou citar meu exemplo, tá? Eu odeio funk. Só que o cantor da moda é funk e eu vou contratar um MC pra minha festa porque eu tenho que agradar as pessoas. Na hora que esse MC chega na festa, pra onde essas pessoas vão olhar? Pro MC ou pra eu que tô celebrando? Pro MC. Pro MC. Acabou a festa da pessoa. Acabou. Porque quem tem que ser olhado é quem tá celebrando. Não é o... Não é Não é o famoso. funk. Não é o famoso. Olha, nem tinha pensado. Sim, eu também nunca tinha pensado Não dessa é o forma. famoso. Acaba com a festa da pessoa. Não, porque às vezes você acha que você vai trazer e vai agradar todo mundo e você vai, nossa, vai ficar uma festa inesquecível e no fim... Acaba com a festa. Agora, é diferente de você estar com seu parceiro e vocês têm uma música Marcante. de Preta Gil, ou então de Zezé de Camargo e Luciano, ou então de Bruno Marrone, como eu já fiz, que marcou a história de vocês. E aí sim faz sentido ter alguém na festa que é famoso. Porque marca a história de vocês. Agora, essa história de trazer gente famosa pra festa, pra fazer a festa bombar, isso é um tiro no pé. Olha que interessante, tá vendo? É uma dica, hein? Olha, nem tinha pensado Mágica, É um, dessa é um forma. tiro do né? pé, porque todo mundo vira pro palco, acabou quem tá celebrando. Muito desses famosos não permitem que quem tá celebrando suba no palco. É pouquíssimo. Olha que eu já fiz casamentos com muitas pessoas famosas. Eles não aceitam. Eles não som. aceitam que quem tá O sendo celebrado aniversariante chegue no palco. E aí, de quem que é o aniversário do ou famoso? celebrante. Ou- Nossa, olha, Que loucura. Meu Deus. que loucura, é verdade. A que ponto a gente chega, entende? E aí a gente bate muito isso lá no escritório, quando a gente tem essas atrações famosas, e a gente pergunta logo, qual faz sentido pra você? Eu vou fazer uma festa daqui a 2 meses, é uma imersão dentro de uma fazenda luxuosa que tem no interior do Pará, que só chega de helicóptero. Uma fazenda incrível. Sim. E aí a cliente, que já é uma cliente, chega pra mim e fala, mas eu queria muito que tivesse tal banda. Aí eu peguei, mas o que essa banda tem a ver contigo? Por quê? Ela tem dinheiro pra contratar, sei lá, um show de Michel Teló, talvez. Eu acho que a gente não pode fazer uma banda. Não é o Cunha, a gente pode fazer uma outra coisa. E ela, mas o que tu vai te sugerir? Eu disse, bom, uma festa íntima. Vamos fazer um stand-up. Vamos chamar alguém pra fazer as pessoas acharem graça. Vamos fazer uma coisa diferente. Não vai chamar. Vamos fazer vocês dois fazerem parte do stand-up. Que Porque não legal que adianta você você. chamar um cantor, você pagar caro e não poder nem subir no palco. Já pensou? Que sentido que faz, Já né? pensou? E, assim, eu já fiz festa com famosos. Não tô falando de que famoso é gente ruim, Sim, tá? sim. Não, nada disso. Tem famosos incríveis, assim. Eu cito aqui uma pessoa que é incrível, que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Graciane Barbosa, maravilhosa demais, sabe? Humana. Já fiz várias inaugurações de academia com essa mulher. Muito humana. Mas tem Fafá de Belém. Meu Deus, parece que, sabe? Pessoas muito humanas. Mas tem alguns que não permitem nem que quem está sendo celebrado vá ao camarim fazer foto. Então, a que ponto esse famoso realmente precisa estar na festa? Sim, porque ele não tá celebrando, ele não tá fazendo parte de nada dali, Tá bom. daquele momento, né? E aí tem uma grande diferença de você fazer um show para 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, e você fazer uma festa de casamento, que é uma Sim, pessoa que está uma celebrando. pessoa só, é verdade. Entende? Então, essa história do famoso no casamento é muito complicada. Porque ela tira o brilho de quem está sendo celebrado. Se não for de uma forma assertiva, é um tiro no pé. Olha que interessante, é uma coisa que muita gente não sabia. É um tiro no pé. Tem mais alguma pergunta, Lu? Vamos pro nosso quadro. Nós temos um novo quadro aqui, que é o Ah. bate-bola da intuição. Nós vamos Que delícia. falar uma palavra e você vai fazer o que significa para você. Perfeito. O que é intuição para você? Intuição tá no teu alma. Intuição é uma linguagem da alma. É aquilo que você sente além da mente. É aquilo que você sente, você vai fazer sem acionar o seu racional. Então, intuição para mim é quando você dá voz à sua alma e não à sua mente. Isso é para mim a intuição. Vou exemplificar. Todos falam para você que é errado tomar banho de mar à noite. Mas você sente que tem que tomar banho de mar à noite. Você vai lá e toma. Isso é uma visão de intuição. Talvez você esteja se curando, se livrando de alguma coisa. Então, a intuição para mim é isso. É algo que você não consegue racionalizar e apenas sentir. Olha, muito bom. Tem uma outra aqui. E amor? Amor é uma palavra muito generosa, grandiosa.
Para falar de amor, não tem como falar de Deus. A gente precisa falar de Deus, tá? A palavra Deus, para mim, ela está sendo substituída por vento. Eu não coloco Deus como Senhor, Pai, não coloco, eu não vejo dessa forma. Eu falo sobre uma energia que rege todo mundo. Então, o que é o amor? É quando você é recíproco a Deus ou a aquilo que ele prega, que é a bondade, a caridade, ao outro, a entrega. Então, amor é isso. Mas aí nós, seres humanos, precisamos ter amor incondicional. E o que é o amor incondicional? Ele é a imagem e semelhança de Deus. É quando você olha para dentro de você e fala, Deus está aqui. Isso é sagrado. Não muda. Ele está aqui, ele está dentro de mim. Eu sou ele aqui na Terra. Essa história de você olhar para o céu e falar, Deus, vem, me ajuda. Não, pelo amor de Deus. Deus já te mandou para cá para fazer alguma coisa. Sim. Ele já te deu o principal, que é a vida. Então, o amor está ligado diretamente a você olhar e falar, Deus habita em mim, eu preciso fazer que ele seja eu aqui na Terra. Sim. Como? Caridade, outro, sendo uma pessoa melhor. Enquanto a gente não aprende isso, a gente vive nessa loucura de submissão, de mente fechada, enfim. Aí é uma... Olha, Boa, gostei. eu gostei muito. E traição? Traição é quando você viola algo, tá? No outro ou em você. É uma quebra de valores, tá? Quando a gente vai atribuir traição, eu vou atribuir traição a casamento, tá? Mas Sim. pode ser uma amizade. Vamos atribuir a amizade, porque para mim o maior casamento que existe é a amizade. É amizade, é Tá? verdade. Sim. A amizade, em algumas linhas psicológicas e psiquiátricas, ela é uma extensão de você, tá? Então, uma traição é quando aquela pessoa ela viola um valor seu que é muito importante. Um exemplo. Você tem um valor muito profundo, que as pessoas só valem o que elas têm. Isso é um valor seu. E aí você é amigo de uma outra, você se torna amigo de uma pessoa que fala que não, que as pessoas elas não valem o que elas têm, elas são pessoas e a gente tem que comparar as pessoas com amor. Algum momento, essa amizade vai entrar em colapso, porque não tem valores semelhantes. E aí vai existir uma traição. Porque um vai se sentir violado, aí tem uma traição. E aí, eu costumo falar que a traição, ela tá muito idealizada na nossa cabeça, sabe? A gente idealiza no outro aquilo que ele não é. Sim. A gente idealiza o exemplo dessa situação que eu te falei agora há pouco, a gente idealiza no outro, esse cara que falou que a gente só vale o que a gente tem, a gente idealiza no outro, talvez, o poder, ou a gente idealiza o colo que talvez falta na gente. Aí, quando a gente percebe, dá um colapso. Sim. Colapso de vida. Então, a traição está muito ligada a isso. É uma quebra de valores. Para mim, é uma quebra de valores. Sim. Autoestima. Ai, todo mundo deveria ter, né? Sim, é verdade. até falei, Isso é muito importante. Todo mundo deveria ter. Porque, na verdade, a autoestima é quando você se apropria do seu valor. Eu demorei muito para me apropriar do meu valor. Muito, muito. Eu posso te falar que eu demorei uma vida inteira para entender o meu valor. Então, muito bom. a vida inteira. Eu acho que eu me submeti a situações, a coisas que quando eu olho hoje, falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu também. Sim, olha, Tá? gente, então nós três se identificamos. É porque, na verdade, todo ser humano, ele vive para sobreviver através da mente. A mente é um perigo terrível, né? É uma instinto de sobrevivência. Então, ela impede, às vezes, que a gente se aproprie do nosso valor. Ela faz com que a gente esteja sempre buscando no outro o reconhecimento do nosso valor. Sim. Agora, quando tu te apropria do teu valor, aí não tem nada que te pare. Então, para mim, falar sobre esse desenvolvimento que a gente precisa ter, é falar de você olhar para dentro de si, reconhecer quem você é no total, porque a gente não é só coisa boa, a gente tem coisa ruim dentro da gente. Verdade. E você aprender a lidar com isso. Aí quando você aprende a lidar com isso, você começa a ter autoestima. Pô, eu sou ruim nisso, mas eu sou bom nisso aqui. Verdade. Entendeu? Eu sou bom nisso. Eu sou péssimo, Felipe, sou péssimo em racionalizar as coisas. Eu sou terrível para isso. É o meu funcionamento. Eu ia decorar, não decoro nada. Não dá. É assim, se tu me perguntar coisas racionais, eu não vou te responder, porque eu não sou racional. E eu aprendi a lidar com essa minha sombra. Quando eu aprendi a lidar com essa sombra e eu integrei o meu emocional com o meu racional, que eu não tenho esse racional, pronto, acabou.
eu aprendi a me respeitar. Então, quando eu vejo uma pessoa falando muito racional, eu saio de perto. Porque vai me ferir, porque eu não tenho isso. Você não tem. Entende? Então, Uhum. o autoconhecimento, ele permite realmente que você tenha essa visão sua própria de valor e você acaba sendo uma pessoa com autoestima muito melhor. Porque você se conhece, você aceita. Você sabe, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim, isso me faz feliz, isso não me faz feliz, né? E é muito interessante olhar para isso dentro dos eventos, porque um profissional de eventos que não tem Uhum. isso, ele projeta no outro aquilo que ele não tem. Sim. Então, tu imagina um organizador de casamento, olha a responsabilidade, um organizador de casamento que não tem autoestima, que tem muita dor, ele vai projetar no sonho do casal o que ele não tem. Sim. Entende? Ou não teve, Não né? teve. Teve. Um grande exemplo, eu vou citar agora o que está acontecendo. Eu tenho 16 anos de carreira e eu nunca tive nenhum processo judicial. Nunca. Minha empresa tem 16 anos e nunca aconteceu. Tem uma situação onde um fornecedor, que eu fiz o casamento, um fornecedor que era de origem simples, bem simples, mas foi crescendo na vida e o ego foi chegando. Foi chegando. Chegou um momento que ele começou a destratar as pessoas. Subiu para a cabeça o ego, subiu para a Entendi. cabeça e começou a destratar. Mas não bastando só destratar as pessoas, ele começou a frustrar o sonho dos clientes. Eu estou com um processo judicial ao qual eu vou depor contra um fornecedor. Sim. Porque esse fornecedor acabou com o dia da noiva. Em vez de ele fazer o que a noiva queria, ele fez como ele queria. E aí a noiva ficou extremamente frustrada. Não, e é um momento único, não tem como voltar. Não tem como- Você tá mexendo é. com a vida das pessoas. E aí, a memória que essa noiva gravou do casamento não foi memória boa, foi memória do processo judicial. E tu imagina o que é para uma noiva gastar 2 milhões de reais Sim. e ter que enfrentar um processo judicial depois do dia do casamento. Meu Deus. É Um uma- dia que seria pra ser feliz, Tu já se tornou imaginou? o pior dia. É, e a pessoa que faz isso ainda não ter consciência que precisa mudar. É muito terrível você olhar para esta forma. Como esse autoconhecimento é essencial para quem também trabalha com evento. Não só para todo mundo, mas para quem trabalha com evento é muito maior porque tu lida com a emoção da pessoa. Sim, é verdade. Eu falo que é um psicólogo de evento. É um psicólogo de evento, porque tu vai ter que lidar com a emoção das pessoas e tu não pode projetar tua dor, igual um psicólogo. Você não pode projetar tua Não. dor no teu paciente. De Não, jeito você tem nenhum. que Jamais. fazer terapia. Tem que né? fazer, entendeu? Você tem que ter você tem um terapeuta que cuida de você, mas você não pode projetar sua Logo, dor. Logo tem mais uma Ó, pergunta. a Mais próxima uma é bate-bola é... terapia. Terapia. Que é terapia pra ti? Tô lendo o livro falando que se chama Thomas More, é um discípulo de Freud, que também na terapia junguiana, e ele fala muito que terapia é a fala. A fala é terapia. Então, quando você fala, você está se terapeutizando. Quanto menos você fala, quanto mais você fica guardando as coisas, menos você se cura. Então, terapia para mim é quando você fala. Mas essa fala não pode ferir. A partir do momento que ela fere alguém, isso não é terapia. Sim. Então, terapia é exatamente isso. É o poder da fala. É quando você tem ali o discernimento que aquilo que você está falando não está ferindo ninguém, pode contribuir para a ajuda de alguém, ou você pode estar falando para tentar se curar. Eu vou te citar um exemplo da minha vida, tá? Eu não comentei isso com vocês. Eu fui abusado sexualmente dos meus 8 anos de idade até os 11. Foi um trauma muito profundo, muito grandioso. E todas as minhas amizades e relações, eu falava desse assunto muito. Eu falava muito, olha, aconteceu isso comigo. E as pessoas... Não davam... Não dava nem atenção. Ai, foi no passado. Vai deixando, né? Já passou. Esse trauma só foi aumentando de uma forma gigantesca, absurda. Até o momento que eu tive que eu mesmo olhar para dentro de tudo isso e aprender a ressignificar. Mas eu só consegui fazer isso quando eu tive uma terapeuta que deixava eu falar. Porque eu precisava falar muito. Você precisava pôr pra fora aquilo, Tudo. né? Eu precisava falar que aquilo que eu tinha Tava sofrido. te ferindo, o que tava te ferindo. É que eu tinha sofrido muito. Porque, na verdade, o trauma do abuso sexual infantil é considerado um dos piores traumas da humanidade. Sim, comparado verdade. ao trauma das pessoas que estão na faixa de Gaza, em guerra. Então, olha a dimensão de uma criança de 8 aos 11 anos. 3 anos. Eu comecei a palestrar esse ano, em maio,
eu levantei a bandeira no meu Instagram profissional e comecei a falar sobre o Maio Laranja. Eu criei Uhum. palestras voluntárias Sim. para falar sobre isso. Existem crianças de 2 anos de idade sendo estupradas. A mãe pega uma pessoa, a mãe da criança pega um homem, transa com a filha de 2 anos de idade Meu Deus e do céu. vende o vídeo por R$60 mil. Isso tá acontecendo dentro do Brasil e ninguém tá falando sobre isso. Meu Deus, que absurdo. É surreal. Isso fica de alerta, É né? surreal, Porque- é surreal. Isso é uma dor que a sociedade não consegue ver. Porque acontece como eu acabei de falar. Eu falei do abuso sexual. Só pra te ter ideia da grandiosidade disso, eu fui casado com autoridades. Eu fui casado com um juiz. Quando eu falava disso, ele ignorava. Entende como é tão grave, é tão profundo isso? Sim. Eu gritando por pedido, por ajuda. Sim, e ele E não falava nada. A pessoa não falava nada. E aí, como é tão interessante olhar dessa forma, que dentro da sociedade existe este problema e que nós, seres humanos, estamos que estar preparados para ser terapeutas de quem passa por isso. Sim. Gente, vocês não têm ideia do que é palestrar sobre esse assunto em um lugar que tem adultos, e a palestra que eu faço é super emocional. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que choram. Eu imagino. Que assim Sim. cai. É uma coisa terrível. Tem uma palestra, porque eu tenho 2 linguagens para falar sobre isso. Uma na linguagem do adulto e uma na linguagem da criança. A linguagem da criança é tão profunda que a gente precisa ter uma psicóloga e uma assistente social junto. Porque a criança que sofre o abuso sexual infantil, ela não consegue sentir. E a gente consegue ver isso na palestra, porque eu coloco músicas, eu coloco vários elementos para que a gente observe a criança que não está interagindo. Sim. Quando a psicóloga percebe isso, que ela conversa com a criança, vocês precisam ver o que é a fala dessas crianças. É comprovado no Brasil que de 12 crianças, 5 são abusadas. É um dado Nossa, absurdo. gente, que absurdo Olha. isso, meu Deus. Né? Se a gente pegar o que é 18 de maio. 18 de maio é um dia que uma menina chamada Araceli, que morava em Vitória, ela foi estuprada voltando da escola por 2 homens. Esses 2 homens eram poderosos, muito poderosos, e eles colocaram a criança sob efeitos de droga, fizeram tudo o que tinham para fazer com a criança, perceberam que a criança estava tendo convulsões, levaram a criança para o hospital, a criança morreu no hospital. Como eles eram pessoas muito poderosas e isso ia respingar em cima deles, eles pegaram a criança, jogaram ácido no corpo da criança e jogaram ela dentro de uma mata. Deus do céu. Por conta disso, deu origem ao 18 de maio. Esse caso nunca foi julgado. As pessoas continuam presas. Ou soltas, na verdade, em vez de ser presas. Depois a gente tem uma outra grande mulher, que foi Joana, nadadora, que foi abusada dos 9 anos pelo seu técnico. Por muito tempo. Ela tornou essa pauta, esse crime, imprescritível a partir de então. Ela mudou a lei. Conseguiu Então, a mudar a partir lei. de então, ela conseguiu mudar a lei. Graças a essa mudança, eu também consegui denunciar o meu abusador e está sendo processo judicial contra ele. É muito necessário falar sobre isso. Então, Sim, quando a gente é muito fala... importante, é um alerta. Tem uns... no mês de maio, vários institutos me procuraram, porque eu comecei a palestrar tanto e falar tanto sobre isso. E é muito incrível, Olha, porque um até... podcast Só sobre Vamos isso. fazer mais um. É só Vamos sobre legal. isso. Com certeza. Tem tanta... e tem as ONGs que, ao invés deles pregarem o que tem que ser feito, eles estão ganhando só dinheiro em cima disso. Eu acho que eu recebi propostas de 8. Apenas um realmente é real. Sim. Fala sobre vidas. Os outros todos têm cunhos para ganhar dinheiro. Todos. E ninguém sabe falar sobre esse assunto. Porque as pessoas acham que para falar desse assunto, você tem que falar assim, eu vou chegar lá, vou falar que a pessoa foi abusada, pronto, acabou. Não, tá envolvendo emoção. Sim. Tá envolvendo emoção. Por isso que é tão importante falar sobre terapia. Porque, na verdade, todo ser humano deveria ser terapeuta. Sim. Verdade. Todo ser humano deveria entender um pouco da dor do outro e não da dele. Porque quando tu chega comigo falando de uma dor, a primeira coisa que eu tenho que entender é da tua dor e Todo não mundo da deveria minha. ter empatia, Claro. né? E as pessoas não estão tendo. E é muito complicado porque as pessoas acham que empatia é só quando você serve, você dá dinheiro, Sim. quando você faz o dízimo da igreja, quando você doa a cesta... Não, a maior empatia que um ser humano pode dar ao outro é validar a dor que o outro está sentindo. E ouvir, né? Porque muitas vezes a pessoa só tá precisando ser ouvida. Exatamente. Além de ser ouvida, validar a dor. Porque Sim. a pior coisa é você ter um amigo que você conta tudo, mas ele não valida a dor. Pelo contrário, ele olha pra você e fala, olha, eu acho que isso não tá certo.
Eu acho que isso tá exagerando. E para por aí, né? Sim. E uma dor não é uma dor exagerada. Uma dor é uma dor. Uma dor, a tua dor não é maior ou menor que a minha. Eu não tenho como comparar, eu não sei o que tu viveu. Eu só sei que tu sente dor. Se tu tá me falando que tu tá sentindo dor, eu tenho que realmente olhar pra isso e falar, nossa, tem muita dor aí. Eu aconselho você a procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E, acima de tudo, eu tô contigo em todos os momentos. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é um amigo. Isso é um amigo de verdade. Isso é um amigo. Quando o amigo fala pra ti que ele tá contigo em todos os momentos, até no momento que ele acha que você está errado, mas ele tá contigo. Porque o achar que está errado é dele e não é teu. Sim. Entendeu? Então, o amigo de verdade, ele nunca vai olhar pra você e falar, você está errado. Isso não é amigo. Não. Não é amigo. Não. Isso é uma projeção da dor que tá dentro dele. Ele tá projetando a dor dele sobre você. Isso não é amigo. Ai, uau. Nossa, muito bom, né? Tá E dando uma acabou- aula pra gente. Nossa, e ele acabou falando de família, De de tudo. Deus. Foi um bate-bola, É, assim, ó, maravilhoso. Felipe. Que gostoso, Maravilhoso. que gostoso. É muito bom Maravilhoso. falar sobre autoconhecimento, gente. Não, é muito nós bom. estamos amando. Assim, eu fico olhando que eu não consigo nem interagir. É, a gente não consegue, a gente fica. Tá dando uma aula pra Ah, gente. imagina. Meu Deus. Imagina. muito bom. É muito bom. Sócrates fala que o maior presente que a gente pode dar pro outro é o autoconhecimento. Sim. Mas esse autoconhecimento não é o nosso, é o do outro. Então, validar a história do outro é a maior coisa que a gente pode dar pro outro, cara. É muito ruim quando você não consegue validar a história de alguém que você ama. Ao invés de você validar, você destrói. Então, um exemplo. Pai e mãe. Pai e mãe erra. Uhum. Alguém ensinou pai e mãe a ser mãe? Não. Não, ele tá tentando. Ele erra tentando acertar. Pronto. Então, o nosso papel enquanto filho é validar que eles erraram, ok? E reconhecer essa história e fazer diferente. Isso já é a maior honra que a gente vai dar, né? Sim. Isso já é o autoconhecimento que ele pode nos dar. E aí, quando a gente não faz isso, acontece o quê? Morre e o que fica? Angústia profunda. Uma angústia absurda. Quando o amigo nosso morre, a gente fica com uma angústia absurda, talvez porque a gente não deu atenção, porque a gente não falou tudo aquilo que a gente falava. A gente volta a falar de celebração. Morte, velório é uma celebração? Claro que é uma celebração. Olha. Claro que velório é uma festa. Velório é um evento. Quem foi que disse que velório é uma coisa ruim? Quem foi que inventou que morrer é uma coisa ruim? Até porque na cultura oriental, né? É diferente, né? Quem foi Bem que inventou que velório é uma coisa... É tão maluco isso tudo, porque preste atenção. Quando tu é criança, tu pegas uma flor e tu dá pra quem? Pra mãe, certo? Sim. Então, a criança adora dar flor. Namorado dá flor pra namorada. Quando o homem morre, o que fazem com o homem? Enchem um caixão de flor. É. Por que não fazem isso quando ele tá com vida? Sim. É. Valorize enquanto está vivo. Por quê? É. Porque enviam que ele... Se eu morrer um dia, quando eu morrer, se me enviarem flores que ninguém me deu um dia, eu juro que eu volto aqui só pra queimar essa pessoa. Porque não faz sentido. Nenhum. Me trate igual. Não faz sentido nenhum você mandar um monte de flor pra pessoa que morreu se você nunca deu uma flor pra pessoa viva. É, sim. Valorize quem você tem do seu lado, Que- diga que ama. Perfeito. Que loucura é Sim, essa? verdade. Que loucura é essa? Que só porque morreu vai mandar flor, vai jogar no caixão, só porque morreu vai chorar naquele momento. Tu tem que chorar com a pessoa em vida, abraçar ela, reconhecer ela. Dizer que ama, né? Dizer que ama. Porque, na verdade, a morte não é uma coisa ruim. A morte é uma festa, assim como o nascimento. Sim, verdade. Não tem como imaginar. Agora, claro, quando você não está preparado emocionalmente para receber uma morte, É diferente, né? É bem complicado. aí é complicado. Ai. Assim como toda celebração, estamos chegando Ao no fim. finalzinho, mas eu queria ficar aqui por Nossa, vai horas. ficar muito mais, né? Tem muita coisa Meu, boa ainda, mas vamos marcar um outro maravilhoso, podcast. Vamos marcar outro. Já tem vários temas que Sim. surgiram desse nosso verdade. bate-papo, Sim, claro. né? E aí? Você quer deixar uma mensagem para quem está em casa? Claro, vamos deixar. Que vem do vamos fundo do deixar. seu coração. A gente Vamos sempre deixar. pede. Eu acho que todo mundo deveria compreender que celebrar é humano. Então, não importa como você vai fazer, onde você vai fazer, se vai ter trilhões de lustres de cristal igual as festas que eu faço, se eu vou servir caviar ou se eu vou servir aquele bolo gostoso que a minha avó fazia. Que O delícia, importante muito bom. é que você celebre e que a celebração passe da sua avó para sua mãe, para sua filha, e que você, na hora de celebrar, você guarde uma memória que, quando você for embora, essa memória vai ser celebrada. Sim.
Isso é o mais maravilhoso de tudo. Então, há uma necessidade humana de se fazer evento. É como se fosse a respiração do ser humano. E eu ainda vou muito mais além. Quando você nasce, por que você chora? Porque você respira. Então, ali tem um evento acontecendo. É Então, verdade. faça, celebre, viva, comemore. Eu acho que isso é uma das maiores experiências que a gente pode levar da vida. São as experiências celebradas. Nossa, foi maravilhoso, Ah, né? que lindo. Ou seja, viva o aqui é o agora, o né? Eu agora. acho que se tem uma coisa que a gente pode falar também é viva Viva. com intensidade. Sim, gente, obrigado, viu? Foi Que maravilhoso, papo delicioso. foi muito bom. Você quer deixar suas redes sociais para quem quiser te Claro. procurar? No Instagram a gente tá como Felipe Barbosa C. É um Instagram direcionado só para a área de eventos. Tem também agora o podcast só sobre festa, que se chama Festa Talks, que vai ser lançado agora no próximo mês de julho. E no YouTube também a gente está como um Festa Talks, que tem todas as palestras, tudo que eu faço ao longo dessa minha vida. Felipe, muito obrigada. Obrigado, eu. viu, Felipe? Obrigado, muito, eu. muito bom. E a mensagem que a gente pode deixar é como o Luciano falou, viva. Diga para quem você gosta que ama, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã, hoje. Não é verdade? Celebre hoje. Né, Celebre Felipe? hoje. E faça de tudo uma celebração. Sim. Porque, na verdade, se a gente pegar o filme Dias Perfeitos, cada dia é um evento. Nossa, Sim. eu já tenho lição de casa pra fazer. Nossa, é Tem um verdade. filme- Assistam Dias Perfeitos. É um filme lindo que passa uma mensagem absurda de linda. Sim. Absurda. Porque, eu vou dar um spoilerzinho rápido. Ele é um limpador de banheiro, uma pessoa que é um cargo assim, lá embaixo, mas que faz da vida dele todos os dias o dia perfeito. Nossa, maravilhoso. E é muito lindo esse filme, muito maravilhoso. E todos os dias Deus dá um presente pra gente, né? Sim. Então vamos viver cada dia como se fosse o último. Isso Sim. mesmo, isso mesmo. A gente tem que ser, para finalizar tudo isso, nós somos igual ao sol. A gente nasce de manhã, a gente brilha, e uma hora a gente apaga, e no outro dia a gente volta a brilhar de novo. Nossa, lindo. Nossa, Olha, amei, lindo, amei. Muito bom, Tá parabéns. que joia, bom, que obrigado. bom. Obrigada. Obrigado também, menina. Obrigada, Luciana, foi Eu muito que agradeço. bom. Agradeço a você, minha colega, Também, amiga, você, também, Felipe, muito e a todos obrigada. vocês que estão aí, que vão Obrigado, assistir gente. agora, estão Isso, assistindo, exato. ou também vão assistir gravado depois. Que bom. Foi um Então- prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada, gente. eu que Nada. agradeço. Para vocês que ficaram com a gente até agora, meu muito obrigado. Sigam a gente no Instagram. Como que tá no Instagram? Mais intuição e aquele símbolozinho de underline no final, que a gente não conseguiu mudar isso ainda, mas por hora tá ali, mais intuição, underline. E deixa um like aqui. É lá assim que fala, né? Eu Sim. sempre confundo. Deixa um like aqui pra gente. Isso, curte, compartilha. Curte, compartilha, sigam a gente aqui no Instagram. E também deixe nos comentários se tem algum tema que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast. Ou alguma dúvida Sim, até, né? Sim. Se tiver alguma dúvida, a gente responde. O Felipe nos ajuda a responder claro. É também. verdade. Muito obrigado Obrigado. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Tchau.